Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero fazer algumas considerações a respeito do debate que aconteceu no dia de ontem. Debate sobre a Eucaristia, Lucas Banzoli contra o nosso grande debatedor católico Ariel. O debate aconteceu lá no programa do pastor César Cavalcante, sempre está acontecendo debates ali naquele programa do pastor, né? Enfim, eu vou fazer algumas considerações trazendo aqui as criancices do Lucas Banzoli, como sempre, tomando uma surra de um católico, sempre acontece isso. É claro que lá no canal dele, com os amigos dele, ele vai dizer que surrou o Ariel, que venceu o debate, mas não, tá, gente? Lucas Banzoli começou o debate e terminou com uma criancice que é um delírio da cabeça dele e, como sempre, né, ele acaba usando das mesmas táticas que ele sempre usou em todos os debates. Eu fiz algumas anotações aqui, gente, porque eu realmente não estou em casa, não estou com meu notebook igual lá, né? O Ariel estava sem notebook e ele com o notebook. Mas enfim, fiz algumas anotações aqui, alguns pontos a respeito do debate, os principais, mostrando por que o Lucas Banzoli tomou uma surra do Ariel. Começando aqui, né, as considerações e aqui uma pequena crítica ao Ariel. Eu acho que ele aceitou de bom grado as premissas do Lucas Banzoli ali no começo do debate, a questão do tempo, né, a divisão também do debate. Ele aceitou as premissas do Lucas Banzoli, ele mesmo disse isso durante o debate, que ele aceitou essas premissas do Lucas Banzoli, e também a premissa de tentar trazer tudo dentro da Bíblia Sagrada, tudo tem que estar escrito na Bíblia Sagrada. Isso é tática de guerra protestante, gente. O católico não tem que aceitar isso, o católico não precisa aceitar essa tática de guerra. Eu achei que ele aceitou e se conformou com essa primícia do Banzoli. Ele já estava no campo inimigo, ele estava dentro de um ambiente protestante. O pastor César Cavalcante, ele é protestante, queira ou não queira, ele tem sua parcialidade voltada ali para o Lucas Banzoli, então ele já estava no gramado, né, inimigo, então não tinha que aceitar essa premissa do Lucas Banzoli, até porque o Banzoli usa isso como uma tática de guerra. Essa questão do tempo, que era 5 minutos e passou para 10 minutos, é uma tática de guerra do Banzoli, porque ele começa jogando um monte de textos, aliás, não são textos, são citações que ele tira da patrística, sei lá de onde ele tirou, tudo fora do contexto, vai lá e joga lá, sei lá, 15, 20 citações da patrística a respeito do assunto, aí ele quer que o Ariel responda, refute todas aquelas citações que ele trouxe da patrística. Sem o contexto, a gente nem sabe se aquilo está adulterado ou não. Quem conhece o Lucas Banzoli sabe que ele adultera textos. Isso é muito natural. Quantos textos aqui a gente já mostrou adulterados ali nos artigos que ele escreve, ou algum vídeo que ele fez, alguma live que ele participou, debates. A gente sempre traz ali, ó, esse texto adulterado, aquele ali também. Quem não se lembra do Domiciano, que ele colocou no lugar do tirano, lá na citação de São Clemente a respeito, né, do Apocalipse? Quem não se lembra disso, né? Tirou o tirano e colocou Domiciano lá para dar a entender que São Clemente estava falando que o Apocalipse foi escrito no reinado de Domiciano. E ele faz isso mesmo, tá? Então, eu acho que o Ariel não tinha esse conhecimento dessa tática do Lucas Banzoli, que ele gosta mesmo desse tempo maior ali para jogar um monte de citações, e depois ele vai ficar o debate inteirinho falando que as citações dele, né, não foram refutadas. É brincadeira, tá? Isso é uma criancice. Você joga ali uma citação e trabalha em cima daquela citação, traz o contexto daquela citação, não 20, 30 citações e fala, agora eu quero que você me responda tudo isso daí, né? É a criancice do Lucas Banzoli. Mas falando agora a respeito, tirando as citações, até porque isso não tem relevância nenhuma. Um padre da igreja supostamente citou
que a comunhão era o pão e o vinho, não falou que era o corpo e o sangue de Cristo. Pronto, mas em que situação aquele padre citou aquilo? Por que ele falou que era o pão e o vinho e não o corpo e o sangue de Cristo? É porque ele não acreditava na transubstanciação ou porque simplesmente ele estava fazendo um comentário a respeito da Eucaristia e que no lugar da vítima, que era um cordeiro, agora os elementos são o pão e o vinho, ou simplesmente isso daí? Então tem que trazer todo o contexto, toda a situação do que aquele padre ou aquele papa estava se referindo. Então isso para mim não tem relevância nenhuma. A mesma coisa os PhDs que ele cita lá, o autor tal que interpretou a terceira geração de interpretação, né? Porque o autor está interpretando um padre da igreja que interpretou tal coisa. Então é loucura. Loucura total do Lucas Banzolli. Mas isso é tática de guerra, tá, gente? Eu conheço o Lucas Banzolli há muito tempo, eu sei que ele usa isso daí. E ninguém vai ter tempo para ficar pegando citação por citação, citação por citação, para ficar buscando o contexto e mostrando o erro e as adulterações ali, tá bom? Eu não estou nem falando que os textos estavam adulterados, tá? Eu estou falando que a gente tem que saber exatamente qual era o contexto e se realmente aquilo procede vindo do Lucas Banzolli, que eu mesmo já peguei muitos textos ali adulterados nos artigos que ele escreve, tá? Quando não tem até versículos, né, ali que mudou uma palavrinha aqui, mudou uma palavrinha ali, tá bom? Então isso é muito comum nos debates com o Lucas Banzolli. Ele vai dizer ali, o Lucas Banzolli, que a Eucaristia, né, um milagre eucarístico, e o milagre, para ser comprovado, tem que ter a mudança da matéria, tá? Tem que ter um acidente ali na matéria para todo mundo observar. De onde ele tirou isso, gente? É loucura total. Aí ele vai falar assim, imagina lá no Egito, lá, se Moisés chega, né, no faraó e não transforma a vara numa cobra, fala apenas que aquela vara era uma cobra, mas continua sendo uma vara. Eu vou falar uma coisa para você, Lucas Banzolli, os magos também fizeram a mesma coisa. Então, se para acreditar no milagre tem que ter a mudança da matéria, então os magos são milagreiros, porque eles foram lá e fizeram a mesma coisa que Moisés, para tentar ludibriar o faraó. Aliás, e depois de todas, né, as pragas, enfim, tudo que aconteceu no Egito, o faraó ainda não quis acreditar não em Moisés, tá, gente? Então não é um milagre em cima da mudança da matéria, algo visível, né? Visível, algo tangível. Tudo para o Lucas Banzolli, para os protestantes, tem que ser tangível. Você tem que pegar, você tem que observar, você tem que ver, eles não são espirituais, tá? Então não é isso que vai mudar a opinião de alguém, até porque não mudou muito a opinião do faraó não, tá, gente? Ele usou uma coisa também, que é a tal da circuncisão, né? Que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Não foi bem isso que aconteceu não, tá, gente? A circuncisão foi abolida. Já existia o batismo antes da abolição da circuncisão. É que São Paulo fala que aquilo era uma outra realidade. O batismo era uma outra realidade. O que existia antes era a sombra daquilo que deveria vir. Só que São Paulo estava falando apenas da circuncisão, não estava falando de outras coisas, tá? Era algo muito específico a respeito de uma comparação. São Paulo fez uma comparação, né, da circuncisão com o batismo. Não quer dizer exatamente que foi uma substituição, até porque a circuncisão foi abolida, coisa que o culto de adoração divina e o sacrifício eles não foram abolidos, eles continuaram do mesmo jeito. Então aí ele pega uma coisa que não tem nada a ver, que é o batismo, e quer trazer aquele argumento para rebater a Eucaristia e a transubstanciação, né, gente? Isso aí é mais um delírio da cabeça do Lucas Banzolli, como se o fato do supostamente, né, o batismo ter substituído a circuncisão, e o batismo agora é algo espiritual, a circuncisão era algo, né, físico. Agora também a questão da Eucaristia tem que ter a mesma premissa, a mesma coisa, a mesma situação, nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Então, e aí vem aquela questão de tudo ter que estar na Bíblia. Mas aí o Ariel, ele vai citar uma coisa muito importante, tá, gente? Só que eu achei que o Ariel esqueceu de citar um texto bíblico, né? Eu vou explicar o porquê, porque o Ariel falou muito bem. A Eucaristia, quando você está na missa, gente, a gente tem que entender, o católico entende isso, mas o protestante não. Você na missa,
na liturgia eucarística você está lá no Calvário, tá? Então o Ariel falou muito bem, né? A questão da Eucaristia rompe espaço e tempo. E o Lucas Banzoli, ele, como eu falei, gente, ele é um crianção, né? É um bebezão. Ele começou o debate e terminou falando que não, porque o livro de Hebreus fala que, que o sacrifício único de Cristo não tem um novo sacrifício, e nunca nenhum católico falou que é um novo sacrifício. E o Lucas Banzoli sabe muito bem disso, apenas ele ficou chorando a mesma coisa. O Ariel, se eu fosse o Ariel ali, eu nem respondia. Falava, estou declinando dessa resposta porque realmente não tem nada a ver com a doutrina católica, e o Lucas Banzoli sabe disso, né? Então ele começou o debate com aquele texto de Hebreus e terminou com aquele texto de Hebreus onde fala que o sacrifício de Cristo é o único, que não tem outro sacrifício, enfim, e o católico nunca falou que é outro sacrifício. Até porque o que o católico diz, o que o católico afirma, o que a igreja ensina, é que quando você está na liturgia eucarística, você está no Calvário, você volta para o Calvário, e é exatamente a explicação do Ariel foi muito boa. Quando você está lá, você rompe espaço e tempo, gente. Não tem mais espaço e tempo, você volta para o Calvário. Aí o Lucas Banzoli vem com aquela premissa protestante, coisa ridícula da sola escritura, que só existe na cabecinha protestante. Ah, mas onde está escrito na Bíblia que rompe espaço e tempo? O Lucas Banzoli, mano, sinceramente, velho, isso é criancice, cara. Criancice. Onde está na Bíblia é Trindade, onde está na Bíblia... Onde fala claramente na Bíblia que Jesus é Deus. Onde fala assim, ó, Jesus é Deus, Deus encarnado. Onde fala claramente? Não, claramente você não vai ter que Jesus é Deus encarnado. Você vai ter o quê? Versículos e textos bíblicos, né, te trazendo esta ideia, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas e um único Deus. Onde você vai encontrar isso na Bíblia? Você não vai encontrar na Bíblia a Trindade, mas você vai trazer exatamente textos bíblicos e ensinamentos que te levam a crer nisso. Então não precisa ter um apóstolo, até porque o apóstolo jamais ali, o Mateus, Marcos, Lucas, né? Jamais eles estariam pensando que ia existir, né, um sujeito, depois de 2000 anos, um bebezão questionando se rompe espaço e tempo no momento da Eucaristia, gente. É doideira total, né? Coisa de protestante mesmo. Mas tem texto bíblico que fala sobre isso, né? Até anotei aqui porque eu estou sem o computador, que é Apocalipse 13:18 e 1 Pedro 1:20, onde diz que o Jesus Cristo é o Cordeiro imolado desde da fundação do mundo. Mas ele não foi imolado na fundação do mundo, foi imolado, né, há 2000 anos, não na fundação do mundo, mas lá diz que ele é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Por que o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo? Porque o sacrifício de Cristo rompe espaço e tempo, tá, gente? Então não é a Eucaristia exatamente rompe espaço e tempo, mas sim o sacrifício de Cristo que rompe espaço e tempo. E a Eucaristia nada mais é do que o sacrifício de Cristo, não é um outro sacrifício, não é um re-sacrifício, nada disso que o Lucas Banzoli falou, são os delírios do Lucas Banzoli, e ele sabe disso, apenas ele ficou repetindo isso como um bom protestante, um bom marxista, né? Marxista faz isso, ficar repetindo as mentiras a todo momento para ver se cola, tá? Então, realmente, eu, no caso ali, não teria nem respondido. Falava, eu declino de responder isso, a perguntar para alguma igreja aí que faz o sacrifício. E ele sabe muito bem que não é isso que a igreja ensina. Mas foi muito boa a resposta do Ariel a respeito disso, né? Sobre espaço e tempo, rompe mesmo, espaço e tempo. E todo católico sabe, quando está na liturgia eucarística, você está no Calvário, tá? Não é um outro sacrifício, é o sacrifício de Cristo que está acontecendo naquele momento. Por que o sacrifício de Cristo está acontecendo naquele momento? Porque não tem espaço e tempo, tá, gente? E aí o Ariel bateu muito na tecla do comer das vítimas, tá? Porque isso aí faz parte do culto de adoração divina. Aliás, o único lugar que tem culto de adoração divina é na Igreja Católica. Não tem outro lugar que tem culto de adoração divina. No protestantismo não existe culto de adoração divina. Eles acham que ficar falando aleluia, irmão, é adoração divina. Não sei de onde eles tiraram essa ideia. O culto de adoração divina é, sim, oferecer um sacrifício a Deus. Assim era no Antigo Testamento e assim é no Novo Testamento. Tem que oferecer um sacrifício a Deus. No Antigo Testamento não era perfeito, porque nada era perfeito no Antigo Testamento. Eles sacrificavam o cordeiro mesmo, um animal, tinha que colocar a mãozinha na cabeça do animal, tinha que passar, né,
a faca na garganta do animal, esperar sair todo aquele sangue para transferir o seu pecado, né, pro animal, e tinha todo um ritual lá, gente. Era uma coisa meio assim, bizarra até a gente pensar, né? A gente tinha que queimar gordura, comer da carne, pegar o sangue e jogar, né, na arca, enfim, tinha todo um ritual que era uma questão dentro do judaísmo, só que no cristianismo não mudou a questão da adoração, do culto de adoração divina continua sendo um culto sacrificial. A única coisa que muda são os elementos e o sacrifício. O sacrifício é o sacrifício eterno de Cristo, por isso que fala sacrifício perpétuo, sacrifício eterno, né? Porque é o sacrifício que dura eternamente, é o sacrifício que foi lá na cruz, está lá na fundação do mundo e continua até o juízo final. Esse sacrifício de Cristo continua, menos para os protestantes, tá? Então é esse sacrifício que é oferecido na missa, esse sacrifício que é oferecido na liturgia eucarística, esse sacrifício de Cristo, os elementos, não é mais um animal, não é mais um cordeiro, né? Os elementos são o que? O ofertório do pão e do vinho, muda o que? Os elementos e o sacrifício. O sacrifício se une com os elementos, tá, gente? É isso que acontece na transubstanciação, de um modo bem chucro aqui falando, para um bebezão como Lucas Vanzolin, né, gente? O bebezão que ele finge que não está entendendo as coisas. O sacrifício se une ali com os elementos, por isso que há a transubstanciação. E todos os textos bíblicos que falam sobre a Eucaristia, todos eles, tá, gente, usam o termo este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Não tem nada de semelhança, tipologia, parece, entendeu? Isso não é um teatro. Jesus Cristo não era um brincalhão, não estava fazendo um teatro ali. Quando ele fala, tem quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, não estava fazendo teatro, tá, gente? Teatro é só lá no protestantismo, com aqueles teatros ali de curas que nunca existiram e os demônios que ficam perambulando pelos altares protestantes. Então ele começa ali e termina com esse espantalho, né, como eu falei, de que é um novo sacrifício, quando a Igreja Católica nunca ensinou isso. E o Ariel, né, ele trouxe ali textos bíblicos, principalmente ali do Antigo Testamento, mostrando que no sacrifício, para ter a comunhão, né, com Deus, tem que realmente comer da carne. Por isso que a gente tem que comer da carne de Cristo. E isso está aqui, né, em 1 Coríntios, no capítulo 10, né, gente? Quando São Paulo fala, portanto, caríssimos, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 em diante, portanto, caríssimos meus, fuja da idolatria. Falo como pessoas sensatas, julgai vós mesmo. O que eu digo? O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue. Ele usa o termo tá, gente? Não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos o mesmo pão, considerando Israel segundo a carne, ou seja, Israel no Antigo Testamento, não entram em comunhão com o altar os que comem das vítimas. Quem são as vítimas? Aquilo que era oferecido a Deus. Quem eram as vítimas? Eram os cordeiros que eram sacrificados. Então ele está fazendo a comparação e uma comparação exata do que era o Antigo Testamento, o culto de adoração do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele está mostrando o pão e o vinho. Essa aqui é a vítima agora, gente. E só entra em comunhão, ele está falando aqui no versículo 18, considerai Israel segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem das vítimas. Ele está falando que você tem que comer da vítima, daquele que foi sacrificado, tá? Você tem que comer para entrar em comunhão com o altar, gente. Se você não comer da carne, você não entra em comunhão. E dentro do protestantismo não existe comunhão, gente. Não existe comunhão com Deus, não existe comunhão com o altar, porque eles não têm culto de adoração divina, porque eles não acreditam no sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo é eterno, que era
o mesmo sacrifício há 2000 anos é o mesmo sacrifício hoje. Ele é eterno, rompe espaço e tempo. Isso acontece, esse rompimento espaço e tempo acontece exatamente no momento da Eucaristia, tá? Então Jesus não era um brincalhão, viu, Lucas Banzoli? O bebezão é você, mas Lucas Banzoli é um bebezão, mas o Jesus Cristo não era um bebezão, um crianção que fez um teatrinho lá erguendo o pão e o vinho, tá? Isso não existe no cristianismo. Essas são as principais considerações aqui do porquê o Lucas Banzoli tomou mais uma surra, mais um vareio de um católico, né? Saiu até torto de lá. E como eu falei, gente, a única alternativa do Lucas Banzoli foi ficar citando padres, santos e doutores, tirando tudo do contexto. Até quando o Ariel tentava colocar no contexto, ele tentava retirar do contexto de novo, coisa, né, de protestante, e começou acusando os católicos, começou o debate acusando os católicos de fazer outro sacrifício, né, ou sei lá, refazer o sacrifício de Cristo. Não sei o que passa na cabeça do Lucas Banzoli. Terminou falando a mesma coisa quando o Ariel, a todo momento, falando que não existe outro sacrifício dentro da Igreja Católica, né? É brincadeira, tá, gente? Então, fica aí nas minhas considerações. Nós iremos fazer um react do debate. Eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser outro dia, tá? Se der, a gente faz hoje o react, se não, a gente faz outro dia. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.